Olá, poderosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio impactante do nosso Poderosa Cast. É um episódio do Despertando para uma Nova Consciência. Eu sou a Jane Hansen, para quem ainda não me conhece, doutora em neuropsicanálise, neurocientista comportamental, totalmente dedicada à arte da transformação humana. Como criadora da vivência da prosperidade infinita e do inovador método de terapia breve da medicina emocional. Convido vocês a se juntarem a mim em uma conversa super interessante no dia de hoje e muito transformadora. E juntas, poderosas, vamos sim desvendar os mistérios do autoconhecimento. Aquilo que fica lá no ocultismo ou que às vezes não é explicado da maneira que você merece receber todo esse conhecimento. Vamos sim caminhar para expandir a nossa consciência e trilhar. Eu gosto até de dizer, trilhar o lindo caminho, o percurso da transformação pessoal, de um lindo convite. A sua permissão, através da sua permissão de escolha pelo revolucionar da sua vida. Prepare-se, poderosa, para descobrir um novo nível de clareza e despertar poderoso para a sua vida. Está preparada para tudo isso? E no nosso episódio de hoje, eu vou falar sobre o ciclo do medo de abandono e as inseguranças nas relações. E aí, me conta, quem é que nunca teve medo? Quem é que nunca teve medo de ser abandonado, de ser rejeitado? E as inúmeras relações de inseguranças aí na sua vida. Você é uma pessoa que você sente totalmente confiante, não tem medo? Me conta, como é que é a sua relação aí? Em primeiro lugar, poderosa, nós vamos desvendar aqui, né? Estrategicamente falando, vamos começar pela lente do medo de abandono. E nesse episódio, nós vamos avançar, se aprofundar, explorar como é que o medo do abandono, ele molda as nossas relações e acaba o quê? Perpetuando ciclos de insegurança. E eu gosto muito de trazer toda a parte da ciência, da física quântica, da epigenética dentro de tudo isso. E sim, estudos baseados na física quântica, na neurociência e na epigenética, este medo, ele não é apenas um produto das nossas experiências e também, poderosa, condicionamentos profundos que, o melhor de tudo isso, eles podem ser reprogramados, ou seja, eles podem sim ser ressignificados, dar um novo sentido para tudo isso. E a ciência vem nos mostrando a cada dia que o nosso cérebro, ele é elástico, ele é flexível e ele sim é capaz de modificar os padrões antigos, enquanto a metafísica e a espiritualidade, elas nos sugerem que as nossas vibrações, elas impactam diretamente a qualidade dos nossos relacionamentos. O quanto que você tinha consciência a respeito disso e achava que uma vez abandonada, para sempre abandonada? Você viu? Gente, sempre tem uma luz no fundo do túnel, sempre existe fundo. Lá no poço, quando nós chegamos ao fundo do poço, lá é o momento de pararmos de cavar e, de fato, começar a sair daquele buraco. E, para a gente avançar um pouquinho mais, primeiro, né, vemos através dessa lente, a lente do medo e do abandono. Agora, além dessa lente, quais são os impactos que isso causam nos relacionamentos? Gente, o medo de abandono, ele nos leva a buscar uma validação externa constantemente. E aqui eu falo muito para as poderosas, criando o quê? Relações totalmente desequilibradas e disfuncionais. Isso pode gerar necessidades excessivas, ciúmes ou mesmo afastamento, sabotando toda a harmonia que nós buscamos para a nossa vida. Veja o quanto que o medo ele nos atrapalha. Mas aqui eu quero trazer para vocês a consciência dos tipos de medo, né? Para que a gente possa transformar o medo em segurança interna. Mas antes da gente transformar o medo em segurança interna, a gente precisa desmistificar, a gente precisa
trazer aqui a consciência dos dois tipos de medo, porque não tem só o medo negativo. Nós temos lá, gente, o medo fisiológico. E qual que é a natureza do medo fisiológico? A natureza desse medo fisiológico é uma resposta instintiva aos perigos reais. Por exemplo, imagina você dirigindo o seu carro, viajando, indo para a praia, e se você não tivesse medo? Nós sabemos que lá no carro, nas rodovias, é para correr até lá nos limites da rodovia, normalmente no máximo 120 por hora. E você com um carro mega super potente, como a Ferrari, por exemplo, se você não tivesse medo e não tivesse consciência a respeito disso, será que você teria voltado da praia dirigindo esse carro, fazendo esse percurso sem medo? Então, observa que aí tem as duas vertentes, né? Você está com um carro super potente, com uma rodovia que tem limite de velocidade. Se você não tivesse medo, você não iria respeitar de maneira alguma, você simplesmente iria acelerar sem pensar em nada. Mas como existe o medo fisiológico, que ele é um medo protetivo, ele vai te ajudar para que você possa ter respostas ali em relação a essas questões. Uau, se eu correr a 250 por hora aqui nessa rodovia, em uma curva, eu posso não ter tempo para eu frear, pode ter um caminhão aqui na minha frente. Então, várias questões. E esse medo, ele não é negativo, ele é positivo. Um outro exemplo aqui também ligado à questão do carro, né? Por exemplo, veículos. Uma reação de um susto grande ao ver um carro vindo rapidamente na sua direção. O que acontece? Você está lá para ultrapassar uma rua, uma avenida, e de repente você não consegue nem sentir. Quando você viu, aquele carro já está praticamente em cima de você. Percebe? Aquilo gerou uma reação fisiológica no seu corpo, justamente para o quê? Para criar estímulos e para que você possa tomar reações, ter respostas instintivas em relação a esses perigos reais. E aí tudo isso aí vai ter lá a questão dos sinais do seu corpo. O que acontece com o seu corpo? O seu coração vai ficar acelerado. Tem pessoas que têm sudorese, ou seja, a pessoa transpira rapidamente, a transpiração dela vai a mil, a camisa dela começa a ficar toda molhada de tanto que transpira. Então, ou seja, são questões assim que acabam acontecendo, mas é muito importante a gente ter toda a clareza disso, que sim, o medo fisiológico, ele não é negativo, ele é protetivo. E quando a gente tem a consciência de tudo isso, a gente não vai colocar esse medo no pacote como sendo todos os tipos de medo algo completamente negativo para a nossa vida. Então, percebe quanto de consciência tudo isso traz para a nossa vida? Então, poderosa, o que você está achando? Só de você começar a entender a respeito desse primeiro medo, né? O que você poderia deixar aqui como algo que está contribuindo aí na sua vida? Você tinha toda essa clareza, né? Como é que você pode transformar esse medo em segurança interna? Como é que você pode diferenciar tudo isso para que você possa tomar decisões na sua vida, para que você prospere na sua vida com muito mais consciência e gratidão, menos dor e ansiedade? Quando você tem a consciência de tudo isso, você consegue avançar na sua vida com muito mais clareza. Percebe a diferença de tudo isso? Então não esquece, já coloca aí, já partilha essa informação antes da gente passar para o outro medo, que é o medo emocional. E esse sim, esse nos paralisa se a gente não tiver consciência, esse nos trava, esse impede a gente de prosperar. Então já compartilha isso com pelo menos 5 poderosas que você conhece, diga para essas poderosas, vem aprender sobre o medo, nem todo medo é negativo. Vamos trazer consciência diante do medo para que a gente possa prosperar com mais consciência e gratidão, menos dor e ansiedade, entendendo todas essas diferenças. E lá no final eu vou partilhar com vocês ferramentas poderosas que vai abrir espaço, trazer mais clareza para a sua vida, para que você possa cada vez mais liberar, criar mais espaço, liberar todas as limitações que por algum motivo vinham travando você, impedindo você de avançar aí na sua vida.
E aí, poderosa, agora a gente fala sobre o medo emocional. Qual que é a natureza desse medo emocional? Constante inseguranças internas e pensamentos. Então, como assim, Jane? Constante insegurança interna e pensamentos. Pensamentos completamente negativos, pensamentos que só reforçam a insegurança da pessoa, pensamentos destrutivos. Que exemplo que eu posso dar em relação a isso? Medo de rejeição em relacionamentos. Sabe assim, a pessoa ela tem uma crença, quando a gente fala crença, aquelas memórias que ela vivenciou, que ela trouxe, ou até mesmo que ela herdou dos seus ascendentes, que todo relacionamento é horrível, que todo relacionamento é ruim, que todo homem ele rejeita a mulher, que todo homem trai, que todo homem são canalhas, que todo homem são falsos, que todo homem são traíras. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai alimentando dentro de si o medo de rejeição. Ou seja, antes mesmo dela se entregar, eu estou dizendo no caso de relacionamentos aqui amorosos, mas também isso pode estar conectado a qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento de negócio, seja relacionamento colegas de trabalho, seja relacionamento em qualquer área da vida. E isso pode estar afetando a sua vida e você muitas vezes não tinha nem consciência a respeito disso. Ok, Jane, mas de que maneira que eu posso entender um pouquinho quais são os sinais em relação a isso? Eu consigo entender a respeito disso, que eu estou sofrendo desse medo de rejeição nos meus relacionamentos? Bom, existem sim alguns sinais e a gente vai explorar vários deles aqui, mas assim, os principais aqui, sinais, são pensamentos repetitivos de dúvidas e ruminação o tempo todo do passado. O que é ruminação o tempo todo do passado? Aquelas memórias de que algo não aconteceu lá no passado. Bom, e a pessoa sendo dela ou não, ou herdando dos seus familiares. Então a pessoa está sempre repetindo aquilo relacionado à dúvida. Então ela está sempre reforçando o lado o que negativo. Com isso, aquele medo emocional, ele acaba o quê? Só se fortalecendo. E aí é muito bom a gente entender, eu trago até aqui a consciência para vocês em relação às 7 principais feridas relacionadas ao ciclo do medo de abandono e à insegurança nas relações. E quando eu falo aqui na insegurança nas relações, poderosa, nas relações em todas as áreas, não apenas em relacionamentos amorosos, mas sim isso acaba impactando em todas as áreas da sua vida. Então, a primeira ferida é a ferida da rejeição em si. Ok? E qual é a natureza dessa ferida da rejeição? O que de fato isso acaba refletindo em mim? Como isso acaba refletindo, né? A gente acaba tendo sempre ali aqueles sentimentos profundos de não aceitação e valorização naquele ambiente que eu estou, naquele relacionamento, naquele local de trabalho, percebe? A pessoa está sempre se inferiorizando e tendo aquele sentimento profundo, enraizado de não aceitação. Vai ter sempre alguém não aceitando, ela está sempre levando aquilo para o lado pessoal. Não tem aquela questão, por exemplo, acontece algo no projeto que a pessoa precisa se posicionar entre uma equipe X e uma equipe Y, a pessoa não consegue identificar, ela que tem esse medo enraizado, que aquilo é extremamente profissional, questões de performance, questões de prazo, mudanças na política da empresa. A pessoa traz aquilo para o lado pessoal e ela está sempre ruminando aqueles sentimentos profundos. Não, tá vendo? Isso é um problema meu, porque eu sou realmente uma pessoa inferiorizada, eu sou uma pessoa que eu não mereço isso. Isso acontece muito, muito, muito quando a gente fala das ordens também de racismo, sabe? A própria pessoa, ela traz uma ferida emocional de rejeição tão grande que ela acaba não se aceitando e se autodesvalorizando e sempre fortalecendo essa questão dessa ferida da rejeição. Então, um exemplo aqui.
Também pode ser da pessoa se sentir indesejada. Ela se sente que ela é indesejada pelos próprios amigos ou até mesmo parceiros. Ou seja, ela tem a ilusão, né? E quando a pessoa tem isso, mesmo que de maneira inconsciente, aquilo acaba se tornando uma verdade. Ela sente totalmente indesejada por amigos ou parceiro, ela está sempre ruminando aquilo. E aí, o que acontece? Quais são os sinais que acaba acontecendo muito para que a pessoa possa trazer isso à tona, tirar toda essa sujeira debaixo do tapete? Porque sim, isso mostra e tem aí os sinais. A pessoa está sempre com sensações frequentes de exclusão e inadequação. Lembra que eu dei o exemplo lá de projetos da empresa? Ela está sempre trazendo o problema para o lado pessoal. E na grande maioria das vezes, não é nada pessoal, é sempre questões profissionais, porque a empresa, ela trabalha com projetos, ela trabalha com equipes, ela trabalha, então, quando a pessoa tem essa ferida, ela tende a se auto-prejudicar, porque essa é uma ferida de rejeição dela, né? Depois nós temos também a outra ferida, a ferida da autoestima. Gente, a ferida da autoestima, enquanto a gente não trabalha isso, nossa, isso acaba impactando demais na vida da pessoa, porque quando ela não sabe quem ela é, como filha, como uma poderosa filha do Criador, a imagem e semelhança e tem o poder de tudo, ela está sempre com aquelas percepções negativas de si mesma, ela está sempre se deteriorando. Isso acaba atingindo, em primeiro lugar, a questão, né, da visão, como ela se vê diante do mundo, como ela se enxerga, e ela está sempre alimentando o lado negativo de si mesma. E quando o emocional está abalado, ela reforça o quê? O emocional abalado, dependendo daquele tipo de sentimento, aquilo também, lembra que o nosso corpo ele é todo integral e sistêmico. A nossa mente, conectada ao nosso coração, o nosso cérebro, ele é elétrico, ele dispara os comandos para o nosso corpo e o nosso corpo só vai dar, né, os reflexos daquilo que está lá na nossa mente. Então, se a pessoa tem percepções negativas de si mesma, ela está em constante autodesvalorização, pessoas que têm constante autodesvalorização, ela tem muitos problemas de doenças autoimunes, elas têm muitos problemas de questões relacionadas a, sabe, pessoas com artrose, com fibromialgia, com todas essas questões de doenças autoimunes. Isso está muito ligado à ferida da autoestima, que ela não sabe quem ela é, ela não reconhece o seu valor, ela está sempre se reconhecendo, vendo como percepções negativas de si mesma. Quer um exemplo disso? A pessoa, ela crê que ela nunca vai ser boa o suficiente para os outros. Ela está sempre se condenando. Ou seja, quais são os sinais que tudo isso traz? Ela está em constante autocrítica e dificuldade em aceitar elogios. Você conhece aquela pessoa que você está sempre, às vezes você vem, a pessoa se preparou, você vai fazer um elogio para essa pessoa e você diz, nossa, como você está bonita hoje, você está com o seu cabelo todo lindo, todo modeladinho, aí a pessoa olha para você, faz até aquela boquinha, aquele sinal assim de reprovação, que ela não permite receber elogios, porque ela tem essa ferida dentro dela, não cicatrizada, e ela às vezes diz para você, que isso são seus olhos. Ou seja, quando ela diz isso, ela não está na permissão de recebimento. E quando a gente fala na roda da abundância, é sempre o dar e receber. Quando eu estou na permissão, tudo flui na nossa vida, dentro desse nível de prosperidade, tudo. Quando eu estou em alinhamento ao dar e receber. E aí, quando a pessoa ela está completamente fechada ao receber, com essa ferida da autoestima, ela está em constante autocrítica, o tempo todo se menosprezando, se desvalorizando e não consegue de maneira alguma receber elogios. Que dirá presente? Às vezes você vai dizer, nossa, eu trouxe um presentinho para você, algo simples, mas de bom coração.
Aí você ouve a pessoa dizendo: "Que isso, não precisava. Que isso, de maneira alguma, não faça isso comigo. Não, não mexe com isso não. Não precisa trazer nada para mim." Percebe que a pessoa ela tá tão fechada no lado receber dela que ela não consegue receber nada, nada, nada. E indo agora para a terceira ferida, nós temos a ferida da desconfiança. E de onde vem toda a natureza dessa ferida da desconfiança, né? Ela tem o tempo todo aquela incerteza em relação às intenções dos outros. Sabe aquela pessoa que ela está falando algo para alguém, mas ela nunca se permite confiar na outra pessoa? Ela está sempre na incerteza em relação à intenção dos outros, sempre com aquele olhar condenativo, julgativo, punitivo, né? Um exemplo típico disso é ela tem dificuldade em acreditar que as pessoas são sinceras. Ou seja, na verdade, ela não é sincera com as outras pessoas, mas ela tem essa dificuldade em acreditar que os outros são sinceros com ela. Por quê? Porque isso é dela. E muitas vezes ela julga, ela condena, ela pune o outro, por quê? Ela tem essa ferida da desconfiança não cicatrizada dentro dela. E quais são todos os sinais que isso traz? Ela tem uma tendência enorme a ficar testando constantemente a fidelidade alheia. Aí, sabe? E eu vou dizer aqui, e no caso de testes de mulheres que invade o espaço alheio dos seus maridos, fica fuçando no celular, a pessoa diz que vai fazer uma viagem, a pessoa fica o tempo todo ligando via vídeo, né? Para saber onde a pessoa está, ou a pessoa sai do trabalho, 5 minutos depois, a mulher já está ligando, onde você está, o que você está fazendo, aquele tempo todo fazendo, porque essa pessoa, ela tem a ferida da desconfiança dentro dela, totalmente aberta, não cicatrizada, e ela tende a jogar e ter todos esses comportamentos cobrando, condenando o lado externo, só que na verdade está tudo ligado ao lado interno dela. Então vocês percebem que mais uma vez eu trazendo a consciência dessas feridas, existe aí, né, que a gente fala os neurônios espelhos, tudo aquilo que a gente enxerga no outro, na verdade, é o que já está dentro de nós. Seja esses neurônios bons, quando a gente fala que a gente enxerga no outro, o espelho do bom do outro, uau, aquela pessoa é tão maravilhosa, aquela pessoa é tão sábia, aquela pessoa é tão boa. Aquilo é o que está dentro de nós, porque o que eu vejo no outro está dentro de nós. Ou aquela pessoa, nossa, eu não confio naquele ser de jeito nenhum. Eu acredito só vendo, aquele ali não acredito de jeito nenhum. Inclusive, eu todo final de semana eu pego o celular do meu marido para testar. Esse é um comportamento. Esse é um comportamento horrível de mulheres que têm essa ferida da desconfiança completamente abertas dentro delas. Por quê? Ela não entendeu que essa ferida da desconfiança, ela está ligada ao medo emocional da rejeição. Então, quando ela entende que esses comportamentos dessas feridas é em decorrência do medo da rejeição, e a gente vai trazendo toda essa clareza, ela começa a olhar, ela começa a se questionar, inclusive no final a gente vai fazer um exercício muito prático, muito gostoso, porque você já vai fazendo essa liberação. Por quê? Você sabia de tudo isso? Você tinha noção que essa ferida da desconfiança, ela está ligada por trás, o que está ligado a isso é o medo? O que está ligado a isso é o medo emocional? Então, são essas coisas, por isso que eu digo, gente, conhecimento em ação, ele é poder. Então, isso é muito poderoso para nós, porque quando a gente trabalha tudo isso dentro de nós, a gente não precisa viver mais vítima desses comportamentos, a gente se torna o que? Protagonista da nossa própria vida, dos nossos comportamentos, da maneira como a gente age.
Então, percebe o quanto que isso é poderoso na nossa vida? E agora, na quarta ferida, a ferida da autossabotagem. Poderosa, sim. A ferida da autossabotagem são aquelas ações, sabe, que a gente acaba fazendo autodestrutivas e que são também todas motivadas pelo medo, medo emocional. E ele se manifesta quando uma pessoa ela realiza ações que sem querer elas acabam prejudicando a si mesma, geralmente por causa daquele medo de fracassar ou mais e mais uma vez de ser rejeitado. Então, observa que a natureza de tudo isso a gente acaba tendo o quê? Comportamentos que fazem a pessoa, que a fazem tropeçar no próprio caminho, por receio de falhar ou por não ser aceita. Então, muitas pessoas, ela falhou uma vez na vida e ela simplesmente acaba parando de dar próximos passos porque ela tem medo de errar e ela tem medo de não ser aceita porque ela errou. E poderosa, eu vou dizer uma coisa para você. O medo é a coisa mais pedagógica que uma pessoa pode receber. Imagina uma criança, ela caiu até ela andar pelo menos de 2 a 2.500 vezes. Então você imagina se essa criança tivesse medo de fracassar? Ou até o medo de ser rejeitado pela mãe e pelo pai porque ela não estava conseguindo andar? Olha isso, gente, o quanto que isso é poderoso na nossa vida. Então, já dizia Thomas Edison, eles perguntavam para ele, né? Nossa, Thomas Edison, o criador da lâmpada, por que você não desiste disso, Thomas? Sempre dizia para ele, você está errando o tempo todo, você fica fazendo esses testes malucos aí e você não consegue evoluir. Você está o tempo todo falhando, errando. E ele sempre dizia, não, eu não estou errando, não estou falhando. Eu só estou encontrando mais uma maneira que ainda não funciona, mas vai funcionar. Ou seja, foram muitas e muitas vezes que ele precisou testar para ele realmente, de fato, avançar no percurso. Porque se não fosse ele, será que nós teríamos aqui a lâmpada? Então, se não fosse ele, aquela pessoa persistente que não se preocupou em relação às falhas, porque as falhas, todo esse medo, ele é meramente pedagógico. E assim são grandes empresários, não é o tombo que a pessoa recebe, mas como ela reage em relação ao tombo. Quantas vezes ela cai, não importa. O que importa é quanto tempo ela demorou para se reerguer. Então veja o quanto que isso é poderoso. A pessoa que ela trabalha essa ferida da autossabotagem, ela cicatriza essa ferida, ela só vai. Ela não vai parar por medo de falhar ou por não ser aceita diante de algo. Ela falhou. Ela encontrou mais uma maneira que aquilo não deu certo. Ela testou aquilo. Então, ou seja, tentar algo novo, tem um exemplo aqui, evitar tentar algo novo porque acha que não vai conseguir ou acaba até mesmo, no caso de uma amizade, antes que a outra pessoa possa se afastar. Percebe? A ferida da rejeição por trás, o medo emocional, que é o quê? Toda essa parte da ferida de autossabotagem. A pessoa, ela se condena tanto porque ela não acredita em si mesma, ela ela se sente tão rejeitada que antes que o outro rejeite ela rejeita primeiro. Eu tenho um caso de uma poderosa que ela passou pelo processo, ela começou a fazer o processo comigo, ela estava de 6 meses de gravidez, 6 para 7 meses, e vocês acreditem, pasmem, o marido dela tinha a ferida, o medo emocional, a ferida da autossabotagem. Ele não acreditava que ele ia dar conta de cuidar daquela criança. E aí o que aconteceu? Gente, ele de maneira inconsciente, porque ele não sabia que ele tinha essa ferida aberta, ele simplesmente deixou a esposa
grávida. Então imagina a pessoa grávida, ela precisou mudar de apartamentos, ela precisou fazer mudança sozinha, ela precisou fazer uma série de coisas. Por quê? Porque ele foi uma criança rejeitada pela mãe, ele foi adotado, foi uma criança adotiva, mas aquilo passou para frente. Por quê? Porque quando a mãe abandonou ele não tinha consciência, ele não tinha aquela consciência de entender, uau, a minha mãe biológica me rejeitou, mas eu tive uma outra mãe que ela me aceitou e deu todo o amor. Não, aquilo ficou armazenado nas células dele, nas emoções dele. E adivinha o que ele fez? Ele replicou. Por ele ter essa ferida de autossabotagem, ele também rejeitou o filho. Ou seja, antes mesmo do filho nascer, ele já rejeitou o filho. Então, por quê? Porque ele não acreditava em si mesmo. Então, o que ele dizia? Eu vou desistir. Antes mesmo dessa criança nascer, eu vou desistir do meu relacionamento. Então, pessoas que têm essa ferida não resolvida, ela não acredita em si mesma, ela vai desistir facilmente, ela não vai fazer escolhas que de fato traga ela para que ela alcance os seus objetivos. Ela, na verdade, qualquer coisa que acontecer vai ser um motivo que vai fazer essa pessoa parar. Então, percebe que o quanto é importante a gente ter a consciência, uau, né, isso é meu, estou carregando isso, o que vai além do medo? Então, entendendo tudo isso para que a gente possa olhar para a nossa vida e não mais para o lado de fora, mas sim para o lado de dentro, que tudo começa do lado de dentro. Então, todos esses comportamentos, eles acabam criando desafios desnecessários e impede que a pessoa aproveite todo o seu potencial. Então, você imagina esse pai que rejeitou o filho. O melhor de tudo isso, eu vou contar o final para vocês, foi que ela começou a fazer o processo comigo, né, todo o trabalho comigo, e eu recomendei ela para que ela passasse para ele, para que ele pudesse buscar esse auxílio, porque ele não estava aqui em São Paulo, ele mudou até de estado, para que ele buscasse processos integrativos de terapias para ele trabalhar tudo isso lá. Adivinha, gente? Ela teve o bebê e ele veio bem no momento do nascimento. E se restauraram, fizeram todos os processos e eles têm um filho lindo. E até por questão, né, de privacidade, e eu não tenho autorização aqui para falar para vocês, mas é uma criança muito linda, abençoada. Eu tive a oportunidade também de atendê-los depois que ele nasceu. Ela veio, eu fiz alguns atendimentos dele, coisa mais fofa, mais linda do mundo. E estão aí, super bem, seguindo a vida, mas olha o quanto que é importante reconhecer quais são as feridas que estão me auto-sabotando, quais são os medos, quais são as questões relacionadas à rejeição que está atrapalhando a minha vida. Então, percebe o quanto que isso acaba impactando a nossa vida e fazendo com que a gente não utilize todo o nosso potencial que já habita dentro de nós. É muito importante a gente ter toda a clareza e a consciência disso. E como é que pode melhorar ainda mais quando a gente tem todo esse conhecimento? Poderosa, você tinha noção disso? Não esquece, partilhe isso. O que isso tá? Você já vivenciou algum desses tipos de medo? E olha que eu partilhei só até a quarta ferida, ainda falta 3. Mas você já vivenciou algum tipo desses medos que acaba decorrendo nessas feridas emocionais? Conta aqui pra gente, passa pra gente, vai ser uma honra saber como é que é. Passa esse podcast para outras poderosas, para que elas possam entender também a respeito dessas feridas, para que isso também possa ajudar elas, porque muitas vezes elas estão cometendo e alimentando todos esses ciclos, todas essas feridas, porque ela ainda não tem a consciência. E a vida dela está totalmente disfuncional, bagunçada, ela se rejeitando, coisas lindas acontecendo, mas ela não consegue enxergar porque as suas feridas estão abertas. Então partilha com outras poderosas. Não deixa de
partilhar isso, vamos praticar a corrente do bem. Eu estou fazendo o meu melhor, estou trazendo o melhor aqui para você. Não deixe isso parar, leva para outras poderosas, contribua na vida de outras poderosas, combinado? E agora a quinta ferida, a ferida da ansiedade. E aí, essa ferida da ansiedade, por trás dela está o medo. Então, qual que é a natureza dessa ferida da ansiedade? Preocupações intensas e persistentes. Conhece aquela pessoa que nem aconteceu as coisas ainda e ela tá naquela ruminação, ai meu Deus, ela, sabe aquelas pessoas que ela não pode ouvir algo na família acontecendo, que ela fica preocupada com a vida do filho, com a vida da nora, com a vida do papagaio, com a vida do vizinho, aquilo não, nem aconteceu. E ela tá para lá e para cá como rádio corredor, falando para todos os cantos, naquela preocupação intensa e persistente. Às vezes não é nem com a vida dela, às vezes com a vida do outro. Às vezes ela não dá conta nem de cuidar da vida dela, ela está querendo cuidar da vida de outras pessoas. Consegue olhar para a natureza disso? O quanto que isso está contando? A ferida do medo, da rejeição, que reflete na ferida da ansiedade. Então, outro tipo, né, quais são outros exemplos em relação a isso também? A pessoa que tem a ferida da ansiedade aberta, ela está sempre naquele medo também constante de perder entes queridos. Ela não consegue olhar para as pessoas e olhar, se conectar, que todos nós somos seres humanos, que todos nós sim temos o nosso ciclo da vida, que muitas vezes tem pessoas que estão no final do ciclo, adoecidos, pessoas que estão lá naquele momento para finalizar a sua vida aqui na Terra, na vida terrena, e essas pessoas, elas não conseguem permitir que a outra pessoa ela descanse. Conhece pessoas assim? Não, tem tal pessoa que ela está 1 ano internada, mas eu não aceito porque eu tenho medo de perder essa pessoa, eu não quero perder ela. Então, observa o quanto que isso é disfuncional. E isso está ligado ao medo, à ferida da ansiedade. Ela tem aquele medo constante que ela não quer perder. Muitas vezes tem pessoas, filhos que casam e a pessoa tem aquele medo constante. Nossa, o meu filho saiu de casa, ou a minha filha, eu tenho medo de perder porque não está mais no meu controle, não está sob mais o meu teto, não está. Tudo isso acaba gerando o quê? Quais são os sinais de tudo isso? Sintomas físicos de estresse contínuo e de inquietação mental. Conhece pessoas assim? Aí depois a pessoa diz, nossa, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e estressada. Muitas vezes ela conta essa historinha, que ela é uma pessoa ansiosa, estressada, porque ela não sabe e muito menos tem a consciência de que por trás disso está o medo da rejeição, por trás disso está a ferida da ansiedade. Então ela não consegue ainda perceber que toda a natureza, tudo aquilo que ela, da maneira como ela está se comportando, porque o nosso corpo, ele é uma vida sem máscaras, porque o nosso corpo ele reflete o que está dentro de nós, né? O que está dentro de nós relacionado a medo, relacionado a sentimentos, relacionado a pensamentos, e o nosso corpo ele simplesmente é liberado através do nosso pensamento e sentimento as descargas elétricas do nosso corpo, e o nosso corpo simplesmente vai refletir aquilo. E a pessoa está lá com sintomas físicos de estresse, inquietação mental, e ela conta uma historinha completamente diferente, porque ela não tem essa consciência. Então, poderosa, partilhe com outras pessoas. Muitas vezes elas estão adoecidas fisicamente por não saber disso. E quando a gente vai trabalhando tudo isso, a pessoa passa a olhar que nem tudo está no nosso controle, né? Que nem tudo a gente pode resolver, que nem tudo está nas nossas mãos, né? A gente pode simplesmente se responsabilizar por aquilo que a gente pode controlar, mas nem tudo a gente pode fazer. E aí, poderosa, agora tem a ferida do isolamento, que por trás também é o medo da rejeição.
qual que é a natureza dessa ferida do isolamento? A pessoa, ela vai cada vez mais se retirando socialmente como um mecanismo de defesa. Ah, eu tenho isso daqui, eu tenho medo de ser rejeitada. Então, a própria natureza da pessoa, ela acaba se retirando, porque ela tem essa ferida aberta. E muitas vezes ela não percebe que tudo que vai fazer, às vezes o familiar convida ela para fazer algo, ela não quer fazer, se retira, ela se isola. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela depois fica reclamando que ela não é convidada para participar dos lugares, para participar dos eventos. Então, e ela tem todas essas atitudes disfuncionais, por quê? Por trás disso tem o medo emocional da rejeição e a ferida do isolamento aberta. Muitas vezes ela evita interações sociais por medo de julgamento. Ela está o tempo todo com medo do julgamento alheio. Por quê? Porque dentro dela está repleto de julgamento. Por quê? Mais uma vez nós temos os nossos neurônios espelhos. Ela está o tempo julgando, tempo todo julgando. Conhece aquelas pessoas que ela sabe da vida de todo mundo da internet, mas ela não conhece a própria vida. Ela dá pitaco na aparência, no comportamento, no peso, no modelo do corpo de outras mulheres, mas ela não cuida da própria aparência, ela não cuida do próprio corpo, ela não cuida da sua própria saúde. Ela está sempre cuidando da vida do outro, mas ela não consegue cuidar da própria vida. Por quê? Dentro dessa parte, ela se retira, ela se silencia, ela evita interações sociais, mas ela está o tempo todo julgando. Muitas vezes, essas pessoas, elas têm comportamentos muito mais julgadores do mundo externo, porque ela não quer se interagir lá com o mundo externo, mas ela está olhando. Já ouviu falar aquelas, antigamente, era as fofoqueiras da rua, as fofoqueiras do bairro, as fofoqueiras das janelinhas? Agora mudou-se. Agora as pessoas com essa ferida, ela fica de olho nas janelinhas das redes sociais, mas ela não se interage lá. Ela não faz um comentário para alguém, ela olha para alguém, ela não que conquistou algo ali, seja do ciclo dela, da amizade dela, da família dela, ela não escreve um A de nada de encorajamento. Por quê? Ela não quer interação. Porque ela não quer ser julgada diante daquela interação que ela vai fazer, mas ela está o tempo todo julgando. E, gente, é tão interessante isso, porque quando nós temos as redes sociais, tudo conectado, a gente recebe, né, nós temos lá, por exemplo, a rede social, eu vou falar lá do Instagram, ou YouTube, ou coisa assim, nós temos lá o que o algoritmo mostra para a gente de visitas, de interação e tudo mais, e a gente vê que essas pessoas estão visualizando os nossos perfis, estão o tempo todo olhando lá, né, besbilhotando os nossos perfis, mas elas não interagem de jeito nenhum, por quê? Por medo de julgamento. O que a pessoa vai dizer se eu fizer algum comentário? Mas elas estão julgando o tempo todo. Ou seja, essa ferida está escancarada dentro dela, que é a ferida do medo, da rejeição, a ferida do isolamento. E todos esses sinais, né? Esses sinais, eles criam sensações do quê? De solidão e desconexão emocional. Aí o que acontece com essas pessoas? É muito comum você estar com essas pessoas ali, principalmente no contexto de amigos bem próximos, familiares, tá lá à mesa para almoçar ou pós-almoço, você está lá num papo gostoso, conversando com as pessoas, e essas pessoas com essa ferida desse comportamento, ferida do isolamento aberto, elas não conseguem interagir, elas têm uma desconexão emocional com vocês. E ela não consegue se conectar, perguntar como que você está, discutir sobre algo, falar sobre algo, perguntar se o outro está bem, perguntar como que foi a semana. Aí o que ela faz até de cantinho? Ela cata o celular e ela fica no mundinho dela. Por quê? Ela está buscando se alimentar, ela não quer
se familiarizar ali, mas ela está buscando se alimentar daqueles comportamentos. E ela está em total desconexão emocional. Ela não consegue olhar para o outro, enxergar o que o outro está passando, somente o que ela tem sempre é maior do que o outro. Então, percebe? Ela se isola, ela se julga, se condena na sua própria defesa, mas ela também não consegue olhar para o outro. Então, você conhece alguém com esse comportamento, né? Se você conhece, partilha isso, né? Partilha isso para trazer consciência. Quem sabe a pessoa olhando para tudo isso, ela começa a olhar, entender, nossa, eu tenho esse comportamento porque isso está ligado a essa ferida do isolamento. É verdade, eu estou sempre na sensação de solidão, eu estou sempre me sentindo desconectada emocionalmente. Porque eu não quero, fico com medo de receber julgamento eu vou sim me defender, eu não quero me aparecer porque eu quero me defender. É a ferida do medo, da rejeição. Então, partilha isso com outras poderosas, porque isso pode sim contribuir poderosamente na vida dessas pessoas. Porque às vezes ela faz isso, gente, ela vai fazendo tudo aquilo que o universo dá sempre mais do mesmo, tudo aquilo que eu repito todos os dias, aquilo se torna um hábito. E muitas vezes hábitos disfuncionais, vícios enraizados. E para a pessoa sair daquilo, é através de terapia, através dela estar, eu vou partilhar com você o que pode mudar tudo isso. Então, você partilhar isso começa a abrir a mente da pessoa, mesmo em primeira mão, a pessoa olhando para aquilo, ela vai falar, não, essa não sou eu. Depois ela continua assistindo, ela continua ouvindo, ela começa a expandir a mente dela e ela vai vendo, nossa, essa sou eu estava fazendo esse tipo de comportamento, nossa, eu estava me isolando, nossa, gente, olha isso, eu julgo todo mundo, mas na verdade eu dizia que estava com medo de julgamento, nossa, então tudo isso vai expandindo o mundo dessa pessoa, sabe? E você acaba ajudando poderosamente na vida dessas pessoas. E poderosa, olha isso, a ferida dos relacionamentos tóxicos. E o que é que está por trás da ferida dos relacionamentos tóxicos? O medo emocional, que está relacionado ao quê? À rejeição. E qual que é a natureza dessa ferida dos relacionamentos tóxicos? Gente, é um envolvimento naquelas dinâmicas prejudiciais. Ou seja, isso acontece quando nós estamos em relações que nos fazem mal, sabe? Como brigas constantes e repetidas. Você vai naquele ambiente o tempo todo. É a briga por causa da vida do Zé, é a briga por causa da vida da Madalena, é a briga por causa do papagaio, é a briga por causa do encanamento da pia, é a briga porque o outro abriu a janela assim, o outro abriu a janela assado. Tudo é um motivo de briga. Depender demais da aprovação do outro, não ter limites claros para serem de fato estabelecidos, ser manipulado ou controlado, ou até mesmo sofrer abusos, que pode incluir sim situações de abuso emocional, verbal ou até mesmo físico. E todos esses padrões são ruins porque afetam a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e acaba o quê? Nos impedindo de ter o quê? Relações saudáveis. Percebe o quanto que a gente se envolver com isso está conectado à nossa ferida aberta sobre relacionamentos tóxicos. Aquilo que está dentro de nós, a gente acaba atraindo para a nossa vida. E quando a gente tem a clareza disso, opa! Não mais, eu escolho estar em ambientes que eu sou muito bem recebida, que eu trato as pessoas com respeito, eu dou limites e eu não vou dar espaço para isso e não vou aceitar. Ter a consciência disso acaba mudando totalmente. Então, quais são os exemplos de pessoas que têm essa ferida dos relacionamentos tóxicos aberto? Buscar aprovação em relacionamentos destrutivos, como que eu já mencionei aí acima, né? Quando alguém sempre tenta, sabe assim, por exemplo, quando alguém sempre tenta agradar ou ganhar a validação de outra pessoa, o tal do bonzinho, eu vou ser bonzinho porque eu quero que a pessoa goste de mim, eu vou dar um presentinho aqui porque eu quero comprar essa pessoa porque eu sou uma pessoa boazinha.
Ou seja, a gente está sempre buscando a validação de outra pessoa, mesmo que essa relação faça mal. Gente, olha isso. Tem gente que ela dá o que ela não pode só para ela comprar a amizade. Ela dá o que ela não pode só para ela se fazer de boazinha. Mas mesmo que aquilo esteja fazendo mal, muitas vezes ela não consegue enxergar que aquilo é um processo manipulativo, que aquilo é um processo que alguém está fazendo com ela, não é porque gosta dela, é para sempre utilizar a necessidade da validação externa e para sempre utilizar de controle. Eu estou sempre acima de você. Quem manda aqui sou eu e quem dá é quem tem o poder. Quem é você? Percebe? Olha o tipo de relação disfuncional. E por que isso pode acontecer? Pode acontecer porque a pessoa, ela tem baixa autoestima. Ela tem medo de ser rejeitado ou ela até mesmo acha que precisa ser aceita para se sentir bem. Percebe? Ah, eu vou dar tal presente porque eu me sinto tão diminuída, eu tenho a minha autoestima tão baixa, eu nem sei quem eu sou, eu tenho medo de ser rejeitada, então eu tenho que fazer aquilo que eu não posso só para eu ser a pessoa mais bacanona aqui do meu grupo, para eu ser a boazinha do meu grupo, porque o fulaninho que se posiciona, ele não é uma pessoa boa, é uma pessoa chata, não, eu sou o queridão do grupo, eu sou a queridona do grupo. Gente, olha quais são os tipos de exemplo que só mostra que a pessoa tem o quê? A ferida dos relacionamentos tóxicos aberto dentro dela. Esse é um comportamento que é totalmente prejudicial, porque nos mantém em situações que nos machucam, ao invés de nos ajudar a encontrar relações saudáveis e que nos fazem bem. Por quê? Porque a gente tem lá a parte do medo emocional, da rejeição, que acaba incutindo nessa ferida dos relacionamentos tóxicos, poderosos. E qual é os sinais que tudo isso traz? Ciclos repetidos de conflitos e dores emocionais. Ou seja, sabe essas pessoas que ela está sempre utilizando a boazinha para conquistar o poder, o controle diante daquele grupo, e ela não é reconhecida como deveria, e na cabeça dela ela acha que deve ser reconhecido, aí ela começa a jogar na cara das pessoas, ela começa a dizer, comprei algo tão caro e você não me valoriza, utiliza desses argumentos com crianças, manipulando as crianças, e as crianças acabam crescendo, entendendo isso, entendendo esses comportamentos, e isso acaba ficando o quê? Ciclos completamente repetitivos de conflitos e dores o tempo todo. Sabe, toma lá da cá, aquelas pessoas que dizem, eu sou 880, fez isso, é o tipo toma lá da cá. Ela está sempre naqueles conflitos repetitivos. E o tempo todo falando de dor emocional. Eu não mereço ouvir isso. O fulaninho disse tal coisa, eu não mereço, porque eu não mereço. Ah, porque onde já se viu, eu ajudo todo mês. Onde já se viu, pessoa não tem essa condição, eu vou lá e ajudo, e essa pessoa está fazendo isso comigo. Percebe a relação de dependência emocional e ciclos repetitivos de conflitos e dores emocionais? Poderosa, quanto que você está vivenciando isso aí e você não tinha nem noção do quanto você estava envolvida em dinâmicas prejudiciais de relacionamentos tóxicos. E tudo que eu estou trazendo aqui não é só na família que acontece, isso acontece na família, isso acontece no trabalho, isso acontece em relacionamentos amorosos. Gente, ter a clareza de tudo isso vai mudar tudo, porque esse comportamento disfuncional dessa ferida é em decorrência da questão do medo, do abandono e de rejeição. Então, o quanto que tudo isso pode mudar através do quê? Do reconhecimento desses medos. E como é que a gente pode fazer tudo isso, Jane? Autoobservação, a consciência, a autoobservação. A gente consegue o quê? Identificar quando o medo de abandono ele surge e os padrões de comportamento que eu acabo tendo em decorrência de cada situação que ocorre. Por quê? A consciência muda tudo na nossa vida. E quando a gente reconhece tudo isso, gente, é muito poderoso, muito, muito poderoso. E aí,
A outra parte, para que a gente possa já adentrar no processo de transformação desses padrões, para a gente trazer à tona isso, são perguntas poderosas. Eu trouxe aqui algumas perguntas poderosas, 10 perguntas poderosas, para que a gente já possa trabalhar, porque essas perguntas, elas são projetadas para aumentar a consciência, para aumentar a sua consciência e permitir que você comece a liberar as limitações autoimpostas relacionadas ao medo do abandono, poderosa. E quando você vai se questionando, você pode encontrar o quê? Novas maneiras de se conectar consigo mesmo e com os outros de uma forma muito mais segura e empoderada. Por quê? Não dá para amar o outro se você não ama nem a si mesmo. Não dá para se relacionar com o outro se você não consegue ter um relacionamento, nem uma intimidade com você mesma. Então, todas essas perguntas, elas são sim projetadas para abrir espaço para novas consciências e possibilidades na sua vida, ajudando a dissolver essas limitações e que você consiga também criar uma realidade muito mais expansiva e positiva nas relações de modo geral. Lembra que eu disse? Não é apenas relações familiares, mas relações no trabalho, relações amorosas. Isso você pode aplicar em tudo na sua vida. E a primeira pergunta é, poderosa, pergunte-se a si mesmo: o que eu estou evitando em mim mesmo ao focar no medo de ser abandonado? Quais são as crenças sobre mim e meus relacionamentos eu estou disposta a liberar para criar uma realidade diferente? O que eu estou tornando significativo sobre a insegurança que, se fosse liberado, me permitiria ter liberdade e paz? Uau! Quais seriam as possibilidades se eu escolhesse confiar mais nos outros e em mim mesmo? Quais seriam? O que mais é possível para mim em relacionamentos além do que eu imagino como abandono? Gente, olha que forte. Como seria a minha vida se eu não mais operasse a partir do medo de perder alguém querido? O que eu estou verdadeiramente buscando nos meus relacionamentos e como eu posso encontrar isso em mim mesma? O que eu sei sobre confiança e segurança em relacionamentos que eu não estou reconhecendo? E se não tivesse medo de ser abandonada, que escolhas diferentes eu faria? O que eu posso fazer hoje que me ajudará a criar mais segurança emocional nas minhas relações familiares, profissionais e amorosas? Poderosa, trazendo toda essa consciência, a gente convido você a buscar fortalecimento também, além de todas essas perguntas. Fica nessas perguntas pelo menos 3 dias. Pega essas perguntas, repete pelo menos 3 dias, de 3 a 7 dias, você vai ver que vai criar um espaço, um campo de possibilidades e vai começar a vir à tona, uau, eu não confiava em mim, por isso, não. Vai vir insights, vai vir situações, vai vir coisa para que você possa, de fato, trazer esse enfrentamento, que é olhar de frente para criar espaço para o novo na sua vida. Porque sim, para a sua vida mudar, precisa ser criado espaço. Sim, para você sair de relacionamentos tóxicos, você tem que dar espaço para o novo, é como num pendrive. Se você colocou muitas músicas lá no pendrive, o que aconteceu com o espaço daquele pendrive? Hoje é na nuvem, mas eu estou dizendo na moda mais antiga, pendrive. Você não consegue colocar mais músicas naquele espaço, a não ser que você libere espaço. E assim também é na nossa mente, assim também é a nossa mentalidade. Para a gente vivenciar o novo, se requer também a gente criar mais espaço. E como é que tudo isso também pode ajudar a criar mais espaço e fortalecer também tudo isso? Buscando o quê? Fortalecimento de conexões mais positivas. Cultiva, poderosa, relações que reforçam o seu valor, a sua confiança. Envolva-se em grupos, em comunidades que compartilhem vibrações positivas de apoio mútuo. Sabe aqueles ambientes que a pessoa olha para o outro, que está lá
propósito, pelo mesmo objetivo, busca por grupo de apoio, sabe? Junta-se a grupos de que você possa compartilhar suas experiências e receber o quê? Encorajamento, reforçando a sua autoestima do verdadeiro ser que você é. Saia daqueles ciclos de julgadores, sabe? Busque apoio em pessoas que te fortaleçam, em ser uma pessoa melhor a cada dia. Busque comunidades saudáveis, participe de aulas de autocuidado, sobre yoga, sobre meditação, para que você possa também se conectar com pessoas, com comunidades que compartilham dessas mesmas vibrações, seja online ou presencialmente. Por exemplo, no meu canal do YouTube, eu também tenho aqui, tanto no meu canal, muitas meditações, eu tenho também no Trilha da Prosperidade, sabe? Muitos processos que você pode estar fazendo, são situações que você pode estar despertando, trabalhando tudo isso, para que isso gera também uma conexão. Por quê? Você está conectado com pessoas com o mesmo objetivo. Por isso que hoje esse senso de comunidade ele é tão poderoso. Estar em ambientes certos vai te levar a mudar a sua frequência, que consequentemente vai te levar a novos resultados. Então, poderoso, o ambiente, ele também ajuda muito. Network positivo, escolha se envolver em eventos profissionais que também priorizam a colaboração e aquele suporte mútuo também, sabe? Então, aquele network do espaço ganha-ganha, não é só um que ganha, o outro perde, mas espaço que de fato contribui com suporte mútuo para ambos os lados. E poderosa, trabalhos voluntários. Escolha também se dedicar a causas que você acredite, para que você também se conecte com pessoas altruístas. E é maravilhoso isso. Por quê? Porque quando nós estamos oferecendo algo de melhor, o nosso melhor para alguém, adivinha para quem que a gente está oferecendo? Para nós mesmos. Por quê? Nós temos os nossos neurônios espelhos, aquilo que eu faço de melhor para o outro, aquilo é para nós também. Então, poderosa, o quanto que isso muda a vida, você se conectando nessas atividades também. Procure, escolha realizar treinamentos, mentorias e workshops também de crescimento. Participe desses eventos de desenvolvimento pessoal para que você possa aprender também a formar laços com pessoas. E aqui também é um espaço muito poderoso que pode contribuir com você, porque você também aprende, você toma a consciência a respeito de tudo que eu ensino para você, mais poderosa. Pratique a corrente do bem, pegue esse conhecimento que eu estou passando para você, replique na sua comunidade, crie grupos. Olha, eu estou aprendendo isso daqui com essa mentora, com essa profissional terapeuta, e eu quero ensinar para vocês também. Você acaba criando um ambiente fortalecedor, porque quando você contribui na vida do outro, você também está contribuindo na sua própria vida. Amizades poderosa, aprenda a fortalecer, a criar e fortalecer amizades construtivas, e invista naquelas amizades que trazem alegria, apoio mútuo, sabe? Essas conexões, elas são poderosas e fortalecem o seu valor e promove todo esse lado também de bem-estar emocional. É muito bom a gente ter amizades que só nos fortalecem. Isso é de um poder incrível, né? Então, busque tudo isso só vai reforçar para que você possa voar cada vez mais alto, dentro de tudo aquilo que você acredite, em todo esse processo de muita prosperidade, com muito mais consciência e gratidão, menos dor e ansiedade. Tão poderosa. Para a gente finalizar aqui esse episódio, eu gostaria de perguntar para você, como é que você lida com o medo de abandono nas suas relações? Quais são as estratégias que você usa para fortalecer a sua segurança interna? Lembra? Antes vocês não tinham essa consciência. Agora que vocês têm a consciência de tudo que eu partilho, o que é que vocês podem escolher a partir de hoje
para que vocês possam lidar melhor a respeito do medo, os tipos do medo, medo de abandono aí nas suas relações. E o que você pode começar a aplicar a partir de hoje, que já vai mudar toda a sua relação e fortalecer, transformando todo esse medo em segurança interna. Poderosa, está nas suas mãos. Então, convido você, poderosa, para não perder os meus vídeos nas minhas redes sociais. Eles estão repletos de muitos insights poderosos sobre saúde, sobre harmonia, amor próprio, prosperidade, paz com o dinheiro. E, poderosa, o quanto seria se você pudesse não só aprender isso, mas que você pudesse ser uma multiplicadora desses conhecimentos. Porque a sabedoria, ela vem quando o conhecimento é aplicado. Então, além disso, caso você deseje se aprofundar mais, convido você, caso toque no seu coração e você deseje viver uma experiência terapêutica, uma vivência terapêutica de 30 dias, você vai ser mais do que bem-vindo na trilha da prosperidade infinita, onde lá nós vamos juntas aplicar todos esses conceitos de forma prática e transformadora, criando uma vida abundante e repleta de propósito. Com muito mais consciência e gratidão e menos dor e ansiedade. Então, poderosa, e caso você deseje, eu também tenho o meu método terapêutico breve, né, de terapia breve da medicina emocional, e eu trabalho um processo muito breve, personalizado, que já vai te ajudar também a trazer muito mais clareza de maneira personalizada as dores que você vem vivenciando, as questões que você gostaria de tomar outros rumos aí na sua vida também. Aqui eu vou deixar os links para que você possa entender melhor a respeito, tanto da vivência da trilha da prosperidade infinita, como também do meu método de terapia breve da medicina emocional. E eu sou infinitamente grata pela sua presença a mais um episódio e convido você a estar comigo nos próximos. Poderosa, não esquece de partilhar isso para quem merece e que você acredita que vai sim tocar o coração dessas pessoas, ajudar elas já a se libertarem a partir de tudo isso que eu partilho aqui para vocês. Então, não esquece de partilhar com pelo menos 5 poderosas que merecem mudar e transformar a sua vida, começar todo esse processo através desse podcast poderoso. Então, gratidão infinita e até o próximo episódio.